Larissa não pensou duas vezes. Olhou para o homem simples, chapéu gasto na mão, camisa manchada de terra seca, e soltou, em voz alta, na frente do prédio todo: "Não entra no meu carro, seu imundo. Vai sujar tudo." O silêncio caiu pesado. O porteiro abaixou os olhos. Uma vizinha puxou o filho para perto. E o homem, com os cabelos já grisalhos e o rosto marcado pelo sol, apenas apertou o chapéu contra o peito e respirou fundo. Aquela pessoa que o estava chamando de imundo era a nora dele, a esposa do filho que ele tinha criado com tanto esforço. O filho por quem tinha passado noites em claro, cuidando de gado, enfrentando chuva, sol e preocupação. Quantas vezes alguém já julgou pela aparência? Pela roupa simples, pela mão calejada, pelo sapato velho? Muita gente, como Larissa, acredita que elegância está na marca da bolsa, no cheirinho do carro novo, na cor da roupa da moda. E acaba esquecendo que por trás de uma camisa gasta pode existir uma história de luta, de amor e, às vezes, uma fortuna que ninguém imagina. Na vida real, é comum ver famílias se ferindo por orgulho, por vergonha do jeito do outro. Pais que sofrem com a rejeição dos filhos, avós que são deixados de lado porque não se encaixam no padrão da cidade grande. E foi exatamente isso que aconteceu ali, uma humilhação pública, fria, que parecia não ter volta, até que a vida resolveu virar o jogo. Porque Larissa achava que o sogro era apenas um homem rude da roça, sem estudo, sem dinheiro, sem valor. Até o dia em que descobriu que aquele imundo era dono de terras que ela não imaginava, de rebanhos que ela nunca tinha visto, e de uma fortuna silenciosa construída com trabalho, respeito e paciência. E essa descoberta não trouxe só surpresa. Trouxe choque, arrependimento e um medo profundo de ter perdido algo muito maior do que dinheiro. Fique até o fim, porque a reviravolta dessa história mostra como uma frase dita por orgulho pode mudar um destino inteiro. Se essa história já prendeu a sua atenção, aproveite para deixar o like, isso ajuda muito a divulgar o canal e alcançar mais pessoas. Escreva nos comentários se este é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui e de onde você está assistindo. E se inscreva para não perder nenhuma das próximas histórias, porque cada uma delas traz uma lição forte, daquelas que ficam no coração. Agora, vamos começar do começo, antes daquela frase dura ecoar na garagem do prédio. Naquela manhã de sábado, Larissa estava orgulhosa de si mesma. Tinha acabado de lavar o carro, um sedã prata, cheirando a limpador e perfume automotivo. Passará a semana inteira comentando com as amigas do prédio sobre a visita do sogro, o tal homem do interior. Ela sempre contava a história do mesmo jeito, fazia graça, imitava o jeito dele falar, dizia que ele não sabia usar talheres direito, que não entendia nada de cidade. Algumas vizinhas riam, outras ficavam caladas, meio sem graça. Mas Larissa não percebia. Na cabeça dela, aquilo era só brincadeira. Rafael, o marido, desceu pelo elevador apertando as mãos, nervoso. Ele já conhecia o jeito da esposa e sabia que o encontro não ia ser simples. O pai dele, Sebastião, vinha do interior depois de muito tempo sem aparecer. A viagem de ônibus tinha sido longa. E, dessa vez, Sebastião vinha com um motivo especial. Queria conversar com o filho sobre o futuro da família. Larissa estava encostada no carro, olhando o reflexo da própria imagem no vidro. Usava uma blusa clara, calça alinhada, sandália limpa. Olhou o relógio com impaciência. Esse ônibus atrasa demais, reclamou. E ainda querem que eu vá buscar lá na rodoviária. Pelo menos é perto. Rafael respirou fundo. Larissa, é o meu pai. Ele já não é novo. Podia pelo menos tentar ser mais gentil. Ela olhou para ele, meio ofendida. Eu sou educada. Só não sou obrigada a achar bonito esse jeito de roça. Você sabe como o pessoal aqui do prédio é, né? Tudo observando. Não quero ninguém comentando. Antes que Rafael respondesse, o celular dele apitou. Era a mensagem da rodoviária. O ônibus tinha chegado. Eles entraram no carro e seguiram. No caminho, Rafael tentou puxar assunto sobre o pai. Você lembra da última vez que viu ele? Lembro. Cheio de barro na calça, cheirando a curral. O povo do restaurante até olhava torto. É disso que eu tenho vergonha. Mas quem olhou torto foi você, Larissa, disse Rafael, com tristeza. Ele sempre te tratou bem. Ela deu de ombros, sem querer prolongar aquilo. Quando chegaram à rodoviária, viram Sebastião descendo do ônibus, com uma mala simples, de tecido gasto. Trazia também um chapéu na mão e um sorriso tímido nos lábios. Ao ver o filho, os olhos de Sebastião brilharam de um jeito que dinheiro nenhum compra.
Meu menino, murmurou, abraçando Rafael com força. Rafael o abraçou de volta, sentindo o cheiro familiar de terra, de sol, de estrada. Era o cheiro da infância dele. Larissa ficou alguns passos atrás, quase escondida. Não parecia feliz. Observava as roupas do sogro, a botina surrada, a barra da calça com uma mancha seca de terra. Cada detalhe lhe causava incômodo. Oh, Larissa, minha nora, disse Sebastião, abrindo um sorriso sincero. Como você tá, minha filha? Ela aproximou-se, deu um beijo rápido no rosto dele, bem de leve, como quem tem medo de encostar. Tudo bem, seu Sebastião, respondeu, seca. Sebastião fingiu não notar. Pegou a mala, pronto para ir em direção ao carro. Deixa que eu levo essa mala, pai, disse Rafael. Que isso, rapaz, eu ainda dou conta. Foram andando até a área do estacionamento. Quando chegaram perto do carro, Sebastião parou e admirou. Mas que carro bonito, Rafael. Deus te abençoe, meu filho. Você venceu na vida, hein? Rafael sorriu sem jeito. Antes que pudesse responder, Larissa já abriu a boca. Pois é, e é por isso que eu não quero ele entrando sujo nesse carro. Disse num tom baixo, mas o suficiente para o sogro ouvir. Ele parou, sem entender. Como é que é, Larissa? Ela respirou fundo, irritada, pronta para jogar para fora todo o preconceito que vinha alimentando há tempos. Olhou o sogro de cima a baixo, viu o pó seco da viagem nos sapatos, reparou na unha marcada pelo serviço na roça, e a preocupação dela não foi com o cansaço dele. Foi com o tapete do carro. Eu acabei de mandar lavar, seu Sebastião. Tá tudo limpinho, falou. Não entra no meu carro, seu imundo. O senhor veio direto da roça, cheio de poeira. Vai sujar tudo. As palavras saíram cortando o ar. Rafael arregalou os olhos. Larissa! Exclamou, chocado. Sebastião sentiu o rosto esquentar. Era como se, por um instante, todo mundo na rodoviária tivesse parado para olhar para ele. Não era verdade, mas a vergonha faz tudo parecer maior. Ele sorriu sem graça, tentando disfarçar a dor, e deu 2 passos para trás. Não tem problema, não. Eu posso ir de táxi. Não se preocupa. Rafael segurou o braço do pai. De jeito nenhum, pai. O senhor vai com a gente. Mas Sebastião já tinha recolhido o chapéu contra o peito. Eu não quero aborrecimento, meu filho. A moça tem razão em cuidar das coisas dela. Larissa fechou a cara, mas por dentro sentiu um pequeno incômodo. Mesmo assim, o orgulho falou mais alto. Não pediu desculpas, não tentou consertar. Apenas abriu a porta do passageiro na frente, entrou e ficou esperando. Rafael ajudou o pai a colocar a mala no porta-malas, e sem jeito, o acomodou no banco de trás, como se ele fosse um intruso. No caminho até o prédio, quase ninguém falou. O silêncio só era cortado de vez em quando por algum comentário de trânsito. A tensão encheu o carro como se fosse uma neblina pesada. Sebastião olhava a cidade pela janela, com um misto de curiosidade e tristeza. Ele tinha vindo com o coração cheio de planos, mas agora já começava a se perguntar se tinha sido bom ter vindo. Quando chegaram ao prédio, Larissa desceu rápido, ajeitou o cabelo, olhou em volta para ver se tinha vizinho por perto. A vergonha dela não era do que tinha dito. Era de ser vista daquele jeito, com o sogro simples ao lado. Sebastião caminhou devagar, com a mala na mão. Enquanto esperavam o elevador, ele olhou para Rafael. Meu filho, depois a gente precisa conversar, tá? Só nós dois. Rafael percebeu que havia algo sério ali. Claro, pai. Hoje à noite a gente senta e conversa. Larissa ouviu aquela frase e franziu a testa. Que conversa era aquela? Por que só os dois? Uma curiosidade incômoda começou a nascer no coração dela, misturada com o resquício da cena que acabará de provocar. E era só o começo. Ao entrar no apartamento, Sebastião olhou em volta com espanto discreto. Tudo era muito diferente do que ele estava acostumado. Sala com sofá claro, tapete felpudo, quadros alinhados na parede, cozinha planejada. Ele não tinha essas coisas na fazenda, mas aquilo não o incomodava. Pelo contrário, sentia alegria por ver o filho vivendo bem. Bonito demais, meu filho, comentou, com sinceridade. Que Deus continue abençoando a casa de vocês. Larissa ouviu e, por um segundo, sentiu certo orgulho. Mas logo esse orgulho se misturou com a necessidade de manter distância da simplicidade do sogro. Vou preparar um café, disse, indo para a cozinha.
Na cozinha, porém, ela resmungava sozinha, enquanto pegava xícaras e arrumava a mesa. Vem pra cá, casa cheirosa, e entra com aquela roupa de quem saiu de dentro do curral. Daqui a pouco fica tudo com cheiro de campo, murmurou. Rafael entrou e ouviu as últimas palavras. Você pegou pesado, Larissa. Ele ficou magoado. Ah, Rafael, por favor. Se eu não falo nada, amanhã ele está botando bota em cima do sofá. Eu já conheço. Rafael fechou os olhos um instante, lutando contra a vontade de discutir. Enquanto isso, na sala, Sebastião passava a mão pelo encosto do sofá, com cuidado, como se tivesse medo de estragar. Lourdes, a sogra de Larissa, não tinha vindo nessa viagem. Ficará no interior, com alguns afazeres, e viria mais tarde. Sebastião pensou que talvez fosse bom ter alguém ao seu lado ali, para não se sentir tão deslocado. Larissa chamou. Seu Sebastião, o café está pronto. Eles se sentaram à mesa. Larissa colocou pão, bolo, café, manteiga. Tudo bem arrumado, como ela gostava. Sebastião agradeceu, fez uma pequena oração em silêncio e começou a comer, devagar, com modos simples, mas respeitosos. E a fazenda, pai? Perguntou Rafael, tentando puxar assunto. Ah, tá indo, né, meu filho? O gado tá bonito, graças a Deus. A chuva ajudou esse ano. E eu tenho tido umas conversas aí, mas isso eu queria falar com calma, só com você. Larissa levantou os olhos. Conversa sobre o quê? Perguntou. Sebastião hesitou um pouco. Coisa de serviço, de negócio. Mas é assunto de pai e filho, depois a gente fala. Aquilo picou o orgulho de Larissa. Ela se sentiu excluída. E, como muitas vezes acontece, em vez de admitir a insegurança, transformou em ironia. Negócio de roça, né? Vender umas vaquinhas aqui, outras ali. Sebastião sorriu de leve. Nem sempre é só isso, minha filha. Mas não entrou em detalhes. Não era o momento. Mais tarde, no fim da tarde, Rafael recebeu uma mensagem no celular e ficou preocupado. Era algo relacionado ao trabalho dele, um aviso de reunião importante na segunda-feira, cedo. O clima na empresa não andava bom e havia rumores de cortes. Larissa percebeu a expressão séria do marido, mas não insistiu. Estava mais interessada em planejar o dia seguinte. Amanhã a gente podia ir ao shopping, né, Rafael? Sugeriu. Tem um restaurante bom, climatizado, comida boa. O seu pai conhece. Ela falou o seu pai em vez de meu sogro, colocando distância. Rafael olhou para o pai. O que o senhor acha, pai? Vamos. Sebastião deu de ombros. Eu vou onde vocês quiserem, meu filho. Tô aqui para ficar um pouco com vocês. Não conheço nada mesmo, tanto faz. Então está decidido, disse Larissa. Amanhã a gente leva ele, mas, olhou bem firme para o marido. Ele não entra de novo no meu carro daquele jeito. Pelo menos troca de roupa, Rafael. Não vou passar vergonha de novo. Sebastião ouviu, fingiu que não, mas, por dentro, cada palavra era uma pequena ferida. Ainda assim, lembrou-se de algo que tinha aprendido desde jovem. Às vezes, é preciso engolir a dor em silêncio para não perder o que é mais importante. Na manhã seguinte, ele apareceu na sala já arrumado. Uma calça simples, mas limpa, uma camisa de manga comprida cujo tecido, embora antigo, estava passado. Tinha até passado um pente no cabelo com mais cuidado. Larissa reparou. Melhorou, comentou, sem sorriso. Vamos. No carro, o clima ainda estava um pouco pesado. Quando chegaram ao shopping, Larissa seguia à frente, apressada, como se quisesse entrar logo, para não ser muito vista ao lado do sogro. No restaurante, sentaram-se à mesa. O garçom entregou o cardápio. Sebastião olhava aqueles nomes de pratos estranhos, sem saber exatamente o que escolher. Pode pedir, pai, disse Rafael. Larissa, no entanto, murmurou. Desde que não seja a coisa mais cara do cardápio, né? Sebastião finge que não ouviu de novo. Escolheu um prato simples. Na hora da conta, veio a cena que marcou ainda mais a diferença entre eles. O garçom trouxe a nota, colocou sobre a mesa. Sebastião tirou do bolso uma carteira velha. Deixa que hoje eu pago, meu filho. É tão raro eu sair assim, quero fazer essa graça. Larissa quase riu. Para ela, aquilo era exagero. Não, seu Sebastião, deixa que a gente paga, tá? Fica tranquilo. Mas ele insistiu, orgulhoso,
puxando algumas notas, um cartão antigo. O garçom pegou o cartão e foi até o caixa. Larissa, por dentro, já imaginava a cena. E não demorou muito. O garçom voltou, educado, mas um pouco constrangido. Senhor, o cartão não passou. Sebastião franziu a testa, surpreso. Ué, não passou? Estranho isso. Ele começou a procurar na carteira por outro cartão, alguma nota a mais. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Larissa já tinha passado o próprio cartão. Pronto, resolvido. Da próxima vez, deixa que a gente paga, tá bom? Disse, com um sorriso que não era de gentileza, mas de superioridade. Sebastião agradeceu, baixou os olhos. Voltando para casa, no elevador, Larissa não aguentou e comentou, rindo de leve. O senhor quase passou vergonha ali, seu Sebastião. Cartão que não passa, hoje em dia. Complicado, né? Ele respirou fundo. Acontece, minha filha. Mas não se preocupa. Vergonha mesmo a gente passa quando machuca alguém sem motivo. As palavras atingiram Larissa mais do que ela esperava. Mas, de novo, não admitiu. Naquela noite, depois do jantar, Sebastião chamou Rafael para conversar na varanda. O vento batia leve, trazendo algum alívio para o calor. Meu filho, eu preciso saber de uma coisa. Você tá bem no serviço? Como é que andam as coisas de dinheiro? Rafael hesitou. Tá difícil, pai. A empresa está cortando gente, e eu tô com medo. Mas eu não quero te preocupar, não. Sebastião olhou para o filho com aquele olhar calmo, mas firme. Eu vim para cá também por causa disso. Tenho uns negócios para resolver no interior, umas vendas, e eu queria falar com você de um jeito mais sério. Você sabe que tenho minha terrinha, meu gadinho. Rafael assentiu. Sei, pai. Mas eu também não quero depender do senhor. Sebastião sorriu de canto. E quem falou em depender? Às vezes, as coisas são maiores do que você imagina, meu filho. Eu só preciso ter certeza de como anda o coração de vocês. Larissa, que passava pelo corredor indo para o quarto, ouviu aquele trechinho da conversa. Coisas maiores do que você imagina. O coração dela apertou. O que aquilo queria dizer? Por que ele falava assim, como se tivesse algo importante guardado? E, principalmente, por que ele disse que precisava ter certeza de como anda o coração de vocês? Aquela frase ficou martelando na cabeça de Larissa, como uma porta entreaberta que ela não conseguia empurrar. 2 dias depois, logo cedo, o celular de Sebastião tocou. Ele atendeu na cozinha, enquanto tomava café. Alô? Sim, sou eu mesmo. Rafael observava de longe, curioso. Larissa ouvia sem dar muita atenção, até perceber que a voz de Sebastião estava mais séria do que o normal. Certo. Então já ficou tudo acertado? Perguntou ele. Entendi. Eu chego aí amanhã. Preciso que você esteja com toda a papelada pronta. Ouviu? Não quero confusão com documento. Ele desligou, pensativo. Alguma coisa grave, pai? Questionou Rafael. Não, meu filho. Coisa de negócio. Eu vou precisar voltar pro interior amanhã. Tem gente me esperando para resolver uns assuntos grandes. Larissa, que mexia no celular, levantou os olhos. Já vai embora? Perguntou, num tom neutro. Vou, sim, minha filha, respondeu Sebastião. Mas eu queria fazer um convite para vocês dois. Rafael se ajeitou na cadeira. Que convite, pai? Sebastião respirou fundo. Eu queria que vocês fossem comigo. Passassem uns dias lá na fazenda. A gente conversava com calma. Eu mostrava umas coisas para vocês. Tem muita coisa acontecendo por lá. E eu não sei até quando vou poder cuidar de tudo sozinho. Larissa quase riu. Ir pra roça. Seu Sebastião? Dormir em casa com chão gelado, cheio de mosquito? Eu não tenho mais idade para isso, não. Ela falava como se tivesse muitos anos, quando na verdade era jovem. A idade a que ela se referia era a de conforto, de costume à cidade. Rafael, porém, hesitou. Talvez fosse bom, Larissa. Faz tempo que eu não vou para lá. E se o pai está chamando, é porque é importante. Ela cruzou os braços. E o meu trabalho? E minhas coisas aqui? É fim de semana, respondeu Rafael. E você pode trabalhar pelo celular, se precisar. Não é tão longe assim. Sebastião observava a cena, em silêncio. Havia, dentro dele, uma mistura de tristeza e esperança.
Tristeza por ver a resistência da nora. Esperança de que, talvez, uma mudança de ambiente pudesse abrir um pouco o coração dela. Depois de muita discussão, Larissa acabou cedendo, mais por insistência de Rafael do que por vontade própria. Tá bom, eu vou. Mas já vou avisando, não quero sujeira no meu carro. Se tiver estrada de terra, a gente para antes, hein? Sebastião apenas deu um leve sorriso. Não se preocupe, minha filha. A gente dá um jeito. No dia seguinte, saíram cedo. Larissa colocou um pano extra sobre os bancos, como se isso fosse salvar o carro de qualquer sinal do interior. Levou álcool, lenços, tudo para higienizar. No caminho, o cenário foi mudando. Os prédios foram ficando para trás, dando lugar a árvores, pequenos sítios, depois grandes áreas verdes e pastos. Rafael parecia mais leve, como se voltasse a um lugar conhecido de infância. Olha, Larissa, ali era onde eu vinha pescar com meu pai, disse, apontando para um riacho ao longe. Respondeu ela, sem muito interesse. Passaram por um pequeno povoado. Ao parar em um posto para abastecer, algo chamou a atenção de Larissa. Assim que Sebastião desceu do carro, 2 homens que estavam conversando perto da loja de conveniência se aproximaram com respeito. Bom dia, seu Sebastião, disse um, sorrindo. Sumido, hein? O gado tá firme lá? Bom dia. Tá sim, graças a Deus. Só tô indo resolver umas coisinhas por aí. Ah, mas o senhor sabe que aqui o pessoal comenta. Emendou o outro. Dizem que a próxima feira vai ser grande. Disseram que o maior criador da região vai vender um lote daqueles, para fechar negócio bonito. Os 2 homens riram, como se falassem de uma celebridade da região. O povo fala demais, respondeu Sebastião, dando de ombros. Larissa, que estava dentro da loja pegando uma água, ouviu o final da frase. O maior criador da região. Olhou pela vidraça e viu os homens apertando a mão de Sebastião, com respeito. Não era aquele respeito forçado. Era genuíno, de quem reconhece importância. Um deles ainda comentou. Se tudo der certo, essa venda vai movimentar muita coisa, viu, seu Sebastião? Tem gente grande de olho. Larissa sentiu uma pontada de curiosidade, mas tentou se convencer de que aquilo era só papo de interior. De volta ao carro, sem conseguir se segurar, perguntou. Eles falaram que o senhor é o maior criador da região. Era brincadeira, né? Sebastião olhou pela janela por um momento, antes de responder. Às vezes o povo exagera. Rafael sorriu, meio orgulhoso. O pai é conhecido mesmo, Larissa. Desde que eu era pequeno, ele trabalha sem parar. A fama vem junto. Ela franziu a testa. Fama não enche carteira, né? Sebastião não retrucou. Apenas fechou os olhos por alguns segundos, como quem reza em silêncio. A estrada de asfalto acabou dando lugar a uma estrada de terra bem cuidada. Larissa quase teve um ataque. Ah, não. Eu sabia. Olha essa poeira, Rafael. Vai entrar tudo no carro. Calma, Larissa, disse ele. É um trecho pequeno. Depois de alguns minutos, começaram a surgir cercas bem alinhadas, porteiras fortes, pastos grandes. Alguns bois, ao longe, pareciam brilhar sob o sol. Larissa observava tudo, com uma mistura de nojo da poeira e espanto com a organização do lugar. Aqui já é a fazenda do senhor? Perguntou, quase sem querer. Sebastião apenas respondeu. Ainda não. Mas tá perto. Quanto mais avançavam, mais a paisagem mostrava cuidado. Capim bem tratado, cercas pintadas, tanques de água, currais. Aquilo não parecia a imagem de uma roçazinha qualquer que Larissa criará na cabeça. Mas o orgulho dela ainda não deixava ver além. Ainda acho que isso tudo é muito trabalho para pouco retorno, murmurou. Sebastião ouviu, mas preferiu guardar o comentário que veio à mente, se você soubesse. Quando finalmente passaram por uma grande porteira de madeira, com o nome da fazenda entalhado, Larissa sentiu um pequeno arrepio. Não sabia explicar se era medo, curiosidade ou apenas estranheza. Ela ainda não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Ao cruzar a porteira, o carro seguiu por uma estrada interna ladeada por árvores bem cuidadas. Havia sombra, canto de pássaros, e, ao longe, viam-se estruturas grandes, galpões, currais, uma casa maior, algumas construções menores. Larissa olhou em volta, tentando organizar as impressões. Não era o cenário improvisado que ela imaginara. Havia ordem ali. Havia investimento.
A casa principal se destacava, uma construção ampla, térrea, bem pintada, com varanda grande, rede pendurada, vasos com flores. Não era um palácio de luxo, mas respirava conforto e cuidado. Chegamos, disse Sebastião, com um misto de alívio e emoção na voz. Rafael desceu do carro com um sorriso que ele mesmo não esperava. Minha nossa, parece até maior do que antes, pai. A gente foi ajeitando uma coisa aqui, outra ali, respondeu Sebastião. Deus foi abrindo as portas. Larissa desceu devagar, olhando onde pisava, como se o chão fosse traiçoeiro. No fundo, porém, estava impressionada com a extensão do lugar. Da varanda, uma mulher apareceu secando as mãos num pano de prato. Era Paula, a cunhada de Larissa, filha mais nova de Sebastião. Pai! Gritou ela, correndo até ele e o abraçando com força. Minha menina, disse Sebastião, sorrindo largo. Paula cumprimentou Rafael com carinho e, ao ver Larissa, aproximou-se com gentileza. Oi, Larissa. Seja bem-vinda. Larissa retribuiu o cumprimento, um pouco travada. Tinha visto Paula poucas vezes, e sempre acharam difícil se aproximar, por serem muito diferentes. Tá tudo pronto lá dentro, avisou Paula. Preparei um quarto para vocês. Entrando na casa, Larissa percebeu que, por dentro, tudo era simples, mas bem organizado. Móveis de madeira boa, chão brilhando de limpo, cortinas claras, mesa grande na cozinha. Nada de luxo exagerado, mas nada de descuido. Achei que isso aqui fosse mais rústico, acabou deixando escapar. Paula sorriu. A gente gosta de arrumar. A fazenda dá trabalho, mas também dá para deixar tudo ajeitado. Sebastião tomou um café, descansou um pouco, e logo depois chamou Rafael para dar uma volta pela fazenda. Larissa, cansada da viagem, falou que ia ficar um pouco na casa, ajudando Paula. Mas, na verdade, queria observar. Enquanto Paula ajeitava algumas coisas na cozinha, Larissa puxou conversa. E aí, você trabalha aqui com seu pai? Trabalho, sim, respondeu Paula. Desde nova. A gente cuida do gado, das contas, dos funcionários, de tudo. Funcionários. Repetiu Larissa, surpresa. Claro. Uma fazenda desse tamanho não se toca sozinha, né? Tem o pessoal do curral, o da lida com pasto, o que cuida da parte de papelada. Meu pai sempre diz que a gente tem que tratar todo mundo bem, porque ninguém faz nada grande sozinho. Larissa fez uma careta discreta. Fazia tempo que não ouvia alguém falar de trabalho com tanto orgulho. Mais tarde, não resistindo à curiosidade, saiu para o terreiro e viu, ao longe, caminhões encostados perto de um grande curral. Alguns homens conversavam, outros organizavam documentos. Havia um movimento que lembrava uma pequena empresa. Rafael voltava com o pai daquela direção. Quando se aproximou, Larissa percebeu que o marido tinha uma expressão estranha, entre surpresa e admiração. Tá tudo bem? Perguntou. Rafael respirou fundo. Tá. Depois eu te conto. Ela franziu o senho. Depois nada. Me conta agora. Rafael olhou para o pai, que apenas assentiu, como se desse permissão. O pai vai fazer uma venda grande de gado, disse Rafael. Coisa de muitos animais, negócio grande mesmo. Tem gente de fora vindo para fechar. Larissa tentou não demonstrar o impacto da notícia. Grande quanto? Insistiu. Sebastião aproximou-se, enxugando o suor da testa com um lenço. Grande o bastante para botar a vida de muita gente no rumo, respondeu, com calma. E grande o bastante para precisar de muito cuidado. Por isso estou chamando advogado, contador, esse povo aí. Não é mais tempo de fazer conta só em caderninho. Larissa engoliu em seco. Advogado? Contador? Gente de fora? Aquilo começava a soar diferente do que ela tinha na cabeça. À noite, depois do jantar, enquanto todos conversavam na varanda, um carro chegou levantando um pouco de poeira. Um homem desceu, de pasta na mão. Boa noite, seu Sebastião, cumprimentou ele. Vim trazer aqueles documentos que o senhor pediu. Entre, doutor, disse Sebastião. Vamos ali na mesa da cozinha que é mais claro. Eles entraram. Larissa, curiosa, ficou na sala, fingindo ver algo no celular, mas com os ouvidos atentos. Ouviu papéis sendo colocados sobre a mesa, cadeiras arrastando. Então, seu Sebastião, começou o homem. Aqui estão os contratos da venda do lote principal, com os valores atualizados. Como o senhor pediu, está tudo discriminado,
quantidade de cabeças, preço por animal, total da negociação. Larissa esticou o ouvido. E deu quanto, no total? Perguntou Sebastião. Somando esse lote com o outro que o senhor mencionou que talvez feche mês que vem, passa fácil daquele valor que a gente conversou. O homem falou um número alto, daqueles que Larissa não estava acostumada a ouvir nem em propagandas de apartamentos de luxo. O chão pareceu sumir debaixo dos pés dela por um instante. Tudo isso, só de gado? Perguntou Sebastião, espantado, mas com um brilho satisfeito nos olhos. Sim, senhor. O mercado está favorável. E o senhor cuidou bem do rebanho todos esses anos. O advogado continuou. E, sobre aquela outra papelada, a do testamento e divisão dos bens, eu trouxe o rascunho também. O senhor quer revisar hoje? Larissa congelou. Testamento. Divisão dos bens. O coração dela começou a bater mais rápido. Sebastião pensou por um momento antes de responder. Quero, sim. Mas, vou ser sincero com o senhor. Tem coisa que eu preciso repensar. Eu ouvi umas palavras esses dias, vindo pra cá, e às vezes uma frase muda tudo na cabeça da gente. Larissa sentiu o rosto esquentar. Sabia exatamente de que frase ele estava falando. Não entra no meu carro, seu imundo. O advogado, curioso, perguntou. O senhor quer tirar alguém do testamento? Sebastião respirou fundo. Não sei ainda. Só sei que eu não quero deixar o que eu suei a vida inteira para quem não sabe respeitar pessoas simples. Dinheiro vai e vem, mas respeito, ou a pessoa tem, ou não tem. Larissa deu um passo para trás, assustada. A culpa, o medo e o arrependimento começaram a se misturar dentro dela como uma tempestade. Ela se encostou na parede do corredor, sentindo as pernas bambas. No fundo, uma pergunta começou a ecoar com força. Será que, por causa de uma frase dita por orgulho, ela tinha acabado de colocar em risco não só a relação com o sogro, mas também o próprio futuro? E, sem saber, era exatamente esse dilema que iria decidir o rumo de tudo dali para frente. Larissa ficou algum tempo parada no corredor, ouvindo cada palavra daquela conversa na cozinha. O som dos papéis sendo virados, a voz calma do advogado, a resposta pesada de Sebastião, tudo parecia ecoar. Não quero deixar o que eu suei a vida inteira para quem não sabe respeitar pessoas simples. Ela voltou para o quarto quase sem sentir os passos. Sentou-se na beira da cama, olhou para as mãos e percebeu que estavam tremendo. Pela primeira vez, não era só vergonha do que os outros podiam pensar dela. Era vergonha dela mesma. Rafael entrou alguns minutos depois, sem saber que a esposa tinha escutado tudo. O que foi? Você está pálida, perguntou, preocupado. Larissa respirou fundo, tentando arrumar as palavras. Rafael, o seu pai. Ele vai fazer testamento, não é? Rafael estranhou. Como você sabe? Eu ouvi sem querer. Eu estava passando no corredor. Ele suspirou. Ele está organizando tudo. Disse que não quer deixar confusão para ninguém quando não estiver mais aqui. Só que agora está em dúvida sobre como vai dividir. Falou que anda pensando muito no jeito como está sendo tratado. Larissa abaixou a cabeça. A cena da rodoviária voltou inteira na memória. O chapéu apertado contra o peito, o rosto dele queimado de sol, a frase que ela mesma tinha dito, com tanta dureza. Não entra no meu carro, seu imundo. Ela fechou os olhos com força, como se isso pudesse apagar a cena. Rafael, você acha que ele pode tirar você do testamento, por minha causa? Perguntou, com a voz embargada. Rafael demorou para responder. Não sei, Larissa. Mas, mesmo que tire, a minha preocupação maior não é essa. É a mágoa no coração dele. É isso que me dói. A resposta do marido doeu mais do que se ele tivesse confirmado o medo dela sobre dinheiro. Porque, no fundo, ela sabia que, até aquele momento, pensava mais nos bens do que nos sentimentos. Ele continuou. Meu pai nunca ligou tanto para a riqueza. Ele sempre ligou para respeito. Você sabe que ele não é de reclamar. Se chegou ao ponto de falar em mudar testamento por causa de palavras que ouviu, é porque o coração dele está muito machucado. Larissa não conseguiu segurar. As lágrimas começaram a cair, silenciosas. Eu exagerei, né? Confessou. Eu fui dura, eu sei. Só que, eu não queria passar vergonha no prédio, no shopping. Rafael a interrompeu, com calma. Larissa, ninguém passa vergonha por estar ao lado de uma pessoa simples. A gente passa vergonha quando trata mal quem não merece.
As palavras ficaram suspensas no ar. Naquela noite, Larissa quase não dormiu. Virava de um lado para o outro na cama, lembrando de pequenas coisas que, na hora, ela nem tinha dado importância. O jeito como Sebastião passara a mão pelo sofá do apartamento, com cuidado. A forma como ele olhara para o carro, admirado, sinceramente feliz pelo filho. O sorriso que ele deu quando a viu na rodoviária, chamando de minha nora. E, por cima de tudo isso, o som da própria voz, fria, chamando-o de imundo. Em certo momento da madrugada, ela levantou, foi até a janela do quarto da fazenda e olhou para o terreiro. A lua iluminava parte dos pastos. De longe, dava para ver uma luz acesa na varanda. Sebastião estava sentado numa cadeira simples, chapéu no colo, olhando para o céu. Ele também não dormia. Larissa encostou a testa no vidro. Um pensamento a atingiu com força. E se fosse meu pai, ouvindo isso de um genro? Imaginou a cena. Imaginou o rosto cansado do próprio pai, que trabalhará há anos numa oficina pequena, sendo chamado de imundo por alguém da família. O coração dela apertou de um jeito diferente. Não era medo de perder herança, nem de ficar mal falada. Era dor verdadeira. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu vontade de pedir perdão, de falar com calma. Mas outra voz aparecia, tentando segurar. E se ele não acreditar? E se achar que você só está pedindo desculpa por causa do dinheiro? E se for tarde demais? Entre o orgulho e o medo, a noite passou devagar, como se fizesse questão de mostrar cada minuto de arrependimento. Quando o dia começou a clarear, Larissa sabia que não dava mais para continuar do mesmo jeito. Alguma coisa precisaria mudar. E essa mudança começaria por ela, ainda que do lado de fora ninguém percebesse de imediato. Ela só não imaginava que não teria muito tempo para hesitar, porque os acontecimentos daquele dia iriam empurrá-la para uma decisão definitiva. O sol mal tinha aparecido no céu e a fazenda já estava em movimento. Caminhões chegavam, homens conversavam, anotavam em pranchetas, verificavam animais no curral. Era dia de vistoria séria. O clima era de trabalho grande. Rafael vestiu uma roupa simples, calçou botina emprestada e seguiu o pai. Queria ver de perto tudo o que estava acontecendo. Nunca tinha participado de uma negociação daquele tamanho. Larissa, cansada pela noite mal dormida, demorou a sair do quarto. Quando desceu para a cozinha, encontrou Paula preparando café. "Bom dia", disse, num tom mais baixo do que o costume. "Bom dia, Larissa", respondeu Paula, sorrindo. "Dormiu bem?" Larissa pensou em dizer sim, mas acabou sendo sincera. "Quase não dormi." Paula observou por alguns segundos, com um olhar que misturava curiosidade e empatia. "Eu percebi que o clima ontem ficou pesado", comentou ela, com delicadeza. "Meu pai sente muito as coisas, mesmo quando não fala." Larissa sentou-se à mesa, mexendo na xícara vazia. "Eu sei. E acho que eu ajudei a deixar tudo pior", confessou, num fio de voz. Paula não disse "eu sei" e nem "eu vi". Em vez disso, colocou o café na xícara de Larissa com calma. "Tem hora que a gente fala sem pensar", disse Paula. "O importante é o que a gente faz depois." A frase ficou ecoando na cabeça de Larissa. Pouco tempo depois, Sebastião entrou na cozinha, já vindo da lida. Trazia a camisa com um pouco de suor, o rosto marcado pelo sol, mas olhar firme. Quando viu Larissa, fez um leve aceno com a cabeça. "Bom dia." "Bom dia, seu Sebastião", respondeu ela, sem coragem de dizer mais nada. O silêncio foi estranho, mas não agressivo. Era o silêncio de quem ainda não sabia como começar a conversa certa. Sebastião comeu rápido. "Vou lá pro curral, Paula. O pessoal da cidade já está chegando. Rafael já está lá comigo." "Tá bom, pai", respondeu Paula. "Qualquer coisa, chama." Ele saiu. Larissa olhou pela janela da cozinha e viu alguns carros diferentes estacionando perto da área de manejo. Pessoas bem vestidas, algumas com pasta na mão, outras com pranchetas. Algo dentro dela insistia: "Vai lá fora ver." Mas outra parte dizia: "Fica aqui na casa, isso não é coisa para você." Depois de alguns minutos de indecisão, a curiosidade venceu. Ela limpou as mãos num pano de prato e disse: "Eu vou dar uma volta lá fora." Paula apenas assentiu, entendendo mais do que mostrava. Ao se aproximar do curral, Larissa escutou vozes em tom sério. "O gado está em ótimo estado, seu Sebastião", dizia um dos visitantes. "O senhor caprichou."
Os compradores vão ficar satisfeitos. Eu faço minha parte, né? Respondeu Sebastião. Deus faz o resto. Rafael estava ao lado, olhando tudo com atenção. Esses aqui são do lote principal, explicou um funcionário. Já estão separados, prontos para embarque, assim que o senhor autorizar. Larissa se aproximou mais, sem ser notada de imediato. Viu os animais de perto, fortes, bem cuidados, com brilho no pelo. Não eram umas vaquinhas sem importância, como ela costumava dizer. Era um rebanho inteiro, resultado de anos de trabalho. Um dos homens virou-se para Rafael. O senhor é o filho que mora na cidade? Perguntou. Sou, sim, respondeu Rafael. Seu pai fala muito do senhor, continuou o homem. Diz que é estudado, que entende de números, de papelada. Ele quer que o senhor venha ajudar aqui mais de perto. Um negócio desse tamanho precisa de alguém da família olhando tudo. Larissa sentiu o coração acelerar. Aquele assunto, ela ainda não tinha ouvido com clareza. A possibilidade de Rafael mudar de vida. Mais tarde, já na varanda da casa, enquanto tomavam água, Sebastião chamou o filho um pouco para o lado. Larissa, sem ser tão discreta, ficou numa distância em que não ouvia tudo, mas pegava partes da conversa. Meu filho, eu tô ficando velho, dizia Sebastião. Eu dou conta por enquanto, mas não vou aguentar esse ritmo para sempre. Eu tô organizando esse dinheiro da venda, mas não é só isso. Tem a terra, tem o resto do gado, tem outras coisas que você nem sabe. Eu queria você aqui comigo, aprendendo, ajudando, assumindo aos poucos. Rafael suspirou. Eu não sei, pai. Minha vida toda está na cidade. Trabalho, casa, tudo. Trabalho? Sebastião olhou nos olhos dele. Você mesmo disse que a empresa está cortando gente, que não sabe até quando vai ficar lá. Aqui, você é dono junto comigo. Aqui, você constrói algo para você, para sua família, para seus filhos quando eles vierem. A palavra filhos apertou o peito de Larissa. Ela desejava muito ser mãe um dia. Sebastião continuou. Eu não quero obrigar ninguém, meu filho. Só não quero ver o que eu construí com tanto suor cair na mão de gente de fora porque a família não quis saber. Rafael passou a mão no rosto, indeciso. Eu preciso conversar com a Larissa, pai. Essa escolha não é só minha. Sebastião concordou. Eu sei. Por isso estou observando. Não é só a capacidade que conta. É o coração também. A frase bateu fundo. Larissa entendeu que ele não olhava apenas para o filho, mas para ela também. Naquela tarde, quando Rafael voltou para casa, encontrou Larissa sentada na cama, com olhar distante. Você ouviu alguma coisa? Perguntou ele. Ouvi partes, admitiu. Seu pai quer que você venha morar aqui, não é? Rafael sentou-se ao lado dela. Ele quer que eu venha ajudar mais de perto, pelo menos. Talvez morar aqui, talvez ficar indo e voltando. Não sei ainda. Larissa sentiu o medo subir. E você, quer? Insistiu. Ele pensou um pouco antes de responder. Parte de mim quer, sim. Eu cresci aqui. Esse lugar faz parte de quem eu sou. Eu vejo a idade chegando para o meu pai, e vejo essa fazenda enorme, organizada, cheia de responsabilidade. Se eu não assumir, quem vai assumir? E se cair na mão de alguém que só queira tirar tudo, vender tudo? Ela ficou em silêncio. No fundo, a resposta que lhe vinha à cabeça era dura. Eu não quero viver aqui. Mas, pela primeira vez, ela não disse isso impulsivamente. Ficou pensando. No início da noite, o advogado voltou à fazenda, desta vez avisado com antecedência. Trazia mais documentos, mais pastas. Sebastião reuniu todos na sala, Rafael, Paula, e disse: depois da janta, eu quero conversar com vocês e com o doutor sobre umas decisões que eu tomei. Está na hora de resolver esse assunto de testamento de uma vez. Larissa sentiu o estômago revirar. Aquela seria a hora. O medo de ser riscada da história mexeu com ela, mas, mais forte do que isso, vinha, agora, um desejo novo, ser perdoada por quem ela tinha ferido. Ela entendeu que, antes da reunião, precisava fazer algo que estava adiando desde a rodoviária, olhar o sogro nos olhos e assumir o erro. Ela só não imaginava que outra pessoa iria ajudá-la a enxergar tudo com ainda mais clareza, mexendo em lembranças que ela nem sabia que existiam. O fim da tarde trouxe mais uma visita à fazenda. Um carro simples entrou devagar pela porteira e estacionou perto da varanda. Dele desceu Lourdes, a esposa de Sebastião. Mãe! Exclamou Paula,
correndo para abraçá-la. Sebastião, que estava na área dos fundos, veio apressado. Lourdes, você chegou. Pensei que viesse só amanhã. Ela sorriu, cansada, mas feliz. Eu quis adiantar. Não gosto de te ver resolvendo tudo sozinho. Lourdes era uma mulher de olhar manso, mas firme. Ao ver Rafael, abraçou com carinho. Quando seus olhos encontraram Larissa, ela se aproximou com delicadeza. Larissa, minha filha, que bom que você veio também. Larissa, envergonhada pelos últimos acontecimentos, respondeu com respeito. Dona Lourdes, seja bem-vinda. Pouco depois, enquanto Sebastião e o advogado revisavam papéis na mesa da cozinha, Lourdes e Larissa foram para a varanda. A tarde caía, deixando o céu alaranjado. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, ouvindo o barulho distante dos animais. Foi Lourdes quem começou. Você está mais calada do que de costume, Larissa. Estou pensando, respondeu ela. Pensando em quê? Larissa hesitou um pouco, mas decidiu não esconder. Em tudo o que aconteceu desde que seu Sebastião foi buscar a gente na cidade. Eu sei que eu falei coisas que não devia. E sei que ele ficou magoado. Lourdes olhou para frente, como se lembrasse de alguma coisa distante. O Sebastião sempre foi muito forte para o trabalho, disse ela. Mas, para certas palavras, ele é mais sensível do que parece. Larissa engoliu em seco. Eu percebi. Lourdes virou-se para encará-la melhor. Ele me contou o que você falou na rodoviária. E também me contou do restaurante na cidade, do cartão. Larissa sentiu o rosto queimar. Eu falei sem pensar. E no restaurante? Eu achei que ele não tinha dinheiro, que foi constrangedor. Lourdes respirou fundo. Pois é aí que você se engana, minha filha. Aquele cartão não passou não foi por falta de dinheiro. Foi por excesso. Larissa arregalou os olhos. Como assim, excesso? O banco vive ligando para confirmar operações, por causa do movimento grande, explicou Lourdes, com calma. Ele já falou várias vezes que, em lugar diferente, às vezes o cartão bloqueia por segurança. Mas lá, naquele dia, ele viu que você já estava sem paciência. Não quis explicar. Preferiu deixar você pagar, para não virar discussão na frente do garçom. Larissa ficou sem fala. Sentiu uma mistura de vergonha e surpresa. Então, tentou ela. Ele deixou eu pensar que ele não tinha saldo? Deixou, confirmou Lourdes. Porque, para ele, era melhor passar por uma pequena humilhação em silêncio do que expor uma briga em público. Mas isso doeu, Larissa. Porque ele sabia que, na sua cabeça, aquela cena só confirmava o que você já pensava dele, que ele era um homem da roça, sem recursos, que você precisava salvar no restaurante. Larissa baixou o olhar, sentindo as lágrimas se acumularem. Eu fui muito injusta, admitiu. Lourdes continuou, com voz suave, mas firme. Você sabe de onde ele veio? Quando nós casamos, ele não tinha nem um par de botas direito. Trabalhava como peão nas terras dos outros, ganhando pouco, comendo o que davam. Ele foi juntando, comprando um bezerro aqui, outro ali, depois um pedacinho de terra. Muita gente debochava. Dizia que ele nunca ia sair do lugar. Ele ouviu muita coisa parecida com imundo por causa da roupa suja de terra. Larissa sentiu o coração apertar ainda mais. E foi por isso que, Lourdes fez uma pausa. Quando ele ouviu aquilo vindo de dentro da própria família, do lado do filho, doeu muito. As lágrimas de Larissa começaram a cair de vez. Eu não tenho desculpa, disse ela, chorando. Eu achei que estava defendendo meu padrão, a minha imagem. E acabei humilhando uma pessoa que nunca me fez mal. Lourdes tocou de leve na mão dela. Quando eu soube, confesso que meu primeiro impulso foi ficar com raiva de você também, admitiu. Mas depois eu pensei, quantas vezes a gente erra na vida por orgulho? Eu mesma já falei coisa que não devia. A diferença está no que a gente faz depois do erro. Larissa levantou os olhos, cheios de lágrimas. E o que eu posso fazer agora? Perguntou. Como é que eu conserto uma coisa dessas? Lourdes respirou fundo. Primeiro, você vai precisar fazer uma coisa simples e difícil ao mesmo tempo. Pedir perdão. Não é desculpa pela metade, não é dizendo se eu te ofendi. É reconhecer o que falou e por que estava errada. Depois disso, o resto não está mais nas suas mãos. Vai estar nas mãos dele e de Deus. Larissa enxugou o rosto com as costas da mão. Você acha que ele vai acreditar que eu não estou fazendo isso só por causa do dinheiro? Perguntou,
revelando o medo que mais a atormentava. Lourdes olhou diretamente nos olhos dela. O tempo todo, desde que cheguei, eu estou te observando, disse, com sinceridade. E eu vejo duas Larissas brigando dentro de você. Uma que tem medo de perder conforto. E outra que está realmente arrependida por ter machucado alguém. Se você deixar a segunda falar, meu marido vai perceber. Ele conhece olhar de verdade. Larissa respirou fundo. Sentiu que aquele era o empurrão que faltava. Eu vou falar com ele hoje, decidiu. Antes dessa reunião com o advogado. Lourdes sorriu de leve. Faça isso. Não deixe para amanhã o que o coração pede hoje. Pouco tempo depois, Larissa encontrou Sebastião sozinho no terreiro, perto de uma árvore, olhando para os pastos. Ele parecia menor do que o normal, talvez pelo peso das decisões, talvez pelo cansaço do dia. Ela se aproximou devagar. Seu Sebastião, posso falar com o senhor um instante? Ele virou-se, surpreso com o tom mais suave da nora. Pode, sim, minha filha. Larissa respirou fundo, sentindo o peito subir e descer. Eu queria pedir perdão, começou. Ele ficou em silêncio, esperando. Na rodoviária, quando o senhor chegou, eu falei uma coisa que nunca deveria ter dito. Eu te chamei de imundo. Falei do seu jeito, da sua roupa, da sua poeira. Fiquei mais preocupada com o tapete do carro do que com o cansaço da sua viagem. Eu estava com vergonha do que os outros podiam pensar, mas, na verdade, eu é que deveria ter vergonha de mim mesma. Sebastião a observava com atenção. O rosto dele, marcado pelo sol, não mostrava raiva. Mostrava, sim, uma espécie de tristeza mansa. Larissa continuou, a voz tremendo. No restaurante também, eu fiz pouco caso do seu cartão, como se o senhor não tivesse condição de pagar uma conta. Eu falei coisas duras, ri de um jeito que deve ter machucado. Eu soube, hoje, que o cartão não passou não foi por falta de dinheiro, mas porque o banco bloqueou. E isso só mostra o quanto eu julguei sem saber de nada. Ela passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas. Seu Sebastião, eu fui orgulhosa. Fui injusta. Tratei o senhor pior do que muita gente ruim me trataria. E o senhor nunca me destratou. Pelo contrário, sempre me chamou de filha. Eu não estou aqui para falar de testamento, de herança, de dinheiro. Eu estou aqui para pedir perdão como pessoa. Se um dia eu tiver filhos com Rafael, eu não quero que eles repitam esse meu erro. Eu quero que eles aprendam a olhar além da roupa e do jeito de falar. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. O vento mexia devagar as folhas da árvore ao lado. O som distante dos animais chegava quase como um fundo de música. Finalmente, Sebastião respirou fundo. Sabe, Larissa, começou. Quando eu ouvi aquela frase na rodoviária, eu voltei muitos anos no tempo. Lembrei de quando eu ia para a cidade, todo sujo de terra, para tentar resolver coisa em banco, em cartório. Tinha funcionário que falava comigo olhando de lado, como se eu fosse menos. Eu ia embora calado, pensando que, um dia, Deus ia me deixar calçar uma bota sem vergonha de entrar em lugar nenhum. Ele a encarou com firmeza. Eu nunca imaginei que um dia ia ouvir coisa parecida dentro da família. Isso doeu. Doeu muito. E não foi só o imundo. Foi o jeito. Foi a falta de olhar para mim como pessoa. Larissa sentiu, chorando. Eu sei. E eu mereço ouvir isso. Sebastião continuou. Mas também ouvi o que você acabou de dizer. Vi as lágrimas. Vi o jeito que você me olha agora. Não é mais o mesmo jeito da rodoviária. O dinheiro que eu tenho hoje não muda meu coração, Larissa. E também não deveria ser o que muda o seu. Se você está aqui porque entendeu o erro e quer ser diferente, eu te perdoo. Ela levou a mão à boca, emocionada. O senhor, me perdoa mesmo? Perdoo, sim, disse ele, com sinceridade. Perdão não apaga o que aconteceu, mas abre caminho para coisa nova. Agora, tem uma coisa, confiança é como cerca. Se você derruba de uma vez, depois tem que ir arrumando poste por poste. Leva tempo. Eu estou disposto a arrumar, se você também estiver. Larissa sentiu, com força. Eu estou. E quero te mostrar isso com atitude. Sebastião fez um leve sinal de cabeça. Então vamos devagar. Hoje à noite, o advogado vem ali na sala. Você vai ouvir coisas sobre meus bens, meus planos. Eu quero saber quem é a Larissa que vai estar ali, a do carro limpo e coração sujo, ou a que está aqui na minha frente agora. As palavras foram duras, mas ditas sem maldade. Era um convite.
Antes que ela pudesse responder, Lourdes apareceu na varanda chamando: Sebastião, o doutor já chegou. Está tudo pronto na sala. Ele olhou uma última vez para Larissa e caminhou em direção à casa. A próxima cena seria decisiva. Não apenas por causa de patrimônio, mas porque mostraria, de uma vez por todas, que tipo de família eles iriam se tornar. A sala da casa foi arrumada como se fosse um pequeno escritório improvisado. A mesa grande de madeira recebeu pilhas de papéis, canetas, óculos. O advogado abriu a pasta, organizou tudo com cuidado. Sebastião sentou-se à cabeceira. À sua direita, Lourdes. À esquerda, Rafael. Mais ao lado, Paula. Larissa ficou um pouco mais afastada, numa cadeira encostada na parede, mas com visão de tudo. O advogado começou. Seu Sebastião, como combinamos, eu trouxe o rascunho do testamento que o senhor tinha preparado antes, e também as alterações que o senhor pediu para considerar, caso quisesse mudar algo hoje. Sebastião fez um gesto para que ele explicasse para todos. Eu quero que meus filhos escutem direitinho, doutor, disse. Não quero segredo. O advogado assentiu. Muito bem. No documento anterior, o senhor havia determinado que a fazenda seria dividida em partes iguais entre seus 2 filhos, Rafael e Paula. Também havia uma reserva em dinheiro em contas diferentes, além de uma casa pequena na cidade próxima, que ficaria para Lourdes, com direito de uso vitalício. Rafael olhou para o pai, surpreso. Não sabia de todos esses detalhes. O advogado continuou. Além disso, havia uma cláusula dizendo que, se algum dos filhos não quisesse ou não pudesse cuidar da parte na fazenda, o outro teria prioridade na compra dessa parte, para evitar brigas com gente de fora. Paula prestava atenção com seriedade. Esse era o rascunho anterior, explicou o advogado. Agora, o senhor me ligou há alguns dias pedindo para rever algumas coisas. Disse que estava observando atitudes e que talvez quisesse mudar a forma de repartir. Larissa engoliu em seco. Sentiu as mãos suarem. Sebastião pigarreou. É isso mesmo, doutor. Eu confesso que, vindo para a cidade, vendo umas coisas, ouvindo umas palavras, eu fiquei com vontade de mudar muito. Teve hora que pensei até em tirar nome de gente do papel. O silêncio na sala ficou pesado. Mas esses dias aqui na fazenda também me mostraram outras coisas. Continuou ele. Eu vi arrependimento de verdade. Vi meu filho trabalhando comigo, perguntando, aprendendo. Vi minha filha firme como sempre esteve aqui, segurando as pontas. Vi minha mulher chegando cansada, mas disposta a me apoiar em qualquer decisão. E vi minha nora diferente da que me recebeu lá na rodoviária. Larissa sentiu os olhos se encherem. Então eu decidi que não vou rasgar minha história por causa de um erro, mas também não vou fingir que ele não existiu. O dinheiro que eu juntei não é prêmio para quem bajula, nem castigo para quem me magoa. É fruto de trabalho. E eu quero que ele sirva para unir, e não para dividir. Ele fez um sinal para o advogado prosseguir. Então vamos às alterações, disse o advogado, ajeitando os óculos. Primeiro, o senhor pediu para reforçar que a fazenda deve continuar, sempre que possível, nas mãos da família. Assim, incluímos uma cláusula de preferência, deixando claro que, se algum herdeiro quiser vender sua parte, o outro herdeiro e a esposa ou marido desse herdeiro terão prioridade na compra. Rafael e Paula sentiram. Fazia sentido. Segundo, o senhor determinou que, caso Rafael aceite vir trabalhar na fazenda de forma mais direta, administrando, cuidando da parte de gestão, ele terá, além da metade da fazenda que já seria dele, direito a uma porcentagem maior nos lucros anuais do gado vendido. Rafael arregalou os olhos. Pai, isso é muita responsabilidade. Eu sei, respondeu Sebastião. Mas eu não vou estar aqui para sempre. Quero ver você preparado. O advogado prosseguiu. Terceiro, a casa na cidade, que antes ficaria apenas em usufruto para Dona Lourdes, foi registrada de forma a, após a partida dela, passar para o casal Rafael e Larissa com uma condição específica, que eles mantenham portas abertas para o restante da família, sem fazer distinção por roupa, jeito de falar ou origem. Larissa levou a mão à boca, surpresa. O nome dela estava ali, explicitamente mencionado. Eu pedi para escrever isso do jeito mais claro possível, explicou Sebastião. Porque casa nenhuma vale a pena se for lugar de humilhação. Quero que essa casa seja ponto de encontro, não de separação. As lágrimas desceram discretas pelos olhos de Larissa. O advogado continuou. Também foi incluído o nome de Larissa como corresponsável, ao lado de Rafael, em algumas aplicações financeiras que o senhor tem,
com a justificativa de que eles formam uma família e devem caminhar juntos. Rafael olhou para a esposa, emocionado. Ela parecia não acreditar no que estava ouvindo. Sebastião completou. Eu pensei muito nisso. Teve um momento em que eu quis tirar o nome dela de tudo, confesso. Fiquei magoado demais. Mas depois eu vi que, do mesmo jeito que eu tive direito de errar lá atrás, quando era jovem, ela também tem. O que pesa para mim é ver vontade de ser diferente. E eu vi isso nela hoje. Larissa balbuciou. Eu não mereço isso tudo, seu Sebastião. Ele respondeu, com calma. Talvez não merecesse mesmo, se estivesse sendo a mesma de antes. Mas o perdão não vem porque a gente merece. Vem porque alguém escolhe dar. Eu estou escolhendo acreditar que você vai honrar essa chance. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Era como se cada um estivesse digerindo a cena à sua maneira. Paula sorriu de leve para Larissa. Lourdes enxugou discretamente uma lágrima no canto dos olhos. O advogado então perguntou. O senhor confirma, diante de todos, que é isso mesmo que deseja, seu Sebastião? Confirmo, sim, respondeu ele. Mas quero deixar mais uma coisa registrada. Bens, terras, gado, tudo isso um dia pode acabar. O que eu mais quero deixar para vocês é a lembrança de que respeito não tem preço. Se um dia vocês tiverem que escolher entre uma pessoa e um carro limpo, escolham a pessoa. Larissa baixou a cabeça, emocionada. Aquela frase parecia feita sob medida para ela. E tem mais, continuou Sebastião. Se um dia eu perceber que esse dinheiro está virando motivo de soberba ou de desprezo de novo, eu vou ter tempo ainda de mudar o que for preciso. Por isso, esse papel existe, mas o que realmente manda é o que Deus vê no coração. O advogado finalizou a leitura, explicou alguns detalhes técnicos, combinou de voltar com a versão final para assinatura no cartório. Quando ele saiu, deixando todos mais leves e ao mesmo tempo pensativos, Larissa aproximou-se de Sebastião. Eu não tenho como agradecer o que o senhor fez hoje, disse ela, com sinceridade. Mas o meu maior agradecimento vai ser na prática. Eu quero mudar. Quero ser alguém que o senhor se orgulhe de chamar de nora. Sebastião sorriu, de canto. Então me prometa uma coisa, pediu ele. O que o senhor quiser. Da próxima vez que eu for na cidade, eu vou entrar no seu carro sem medo. E, se eu estiver sujo de poeira, você não vai olhar para o tapete. Vai olhar para mim. Larissa deu um leve riso entre lágrimas. Prometo. O clima da casa mudou naquele dia. Ainda havia coisas a resolver, como a decisão de Rafael sobre o trabalho e a vida na cidade. Mas uma certeza já se instalava, nada seria como antes. E a confirmação disso viria pouco tempo depois, com uma notícia que mexeria com os planos de todo mundo. Uma semana depois daquela reunião na fazenda, Rafael recebeu a ligação que vinha temendo há meses. Estavam de volta ao apartamento na cidade, tentando retomar a rotina, quando o celular tocou. Ele atendeu, ouviu em silêncio, agradeceu, desligou. O rosto denunciava a preocupação. Foi do trabalho? Perguntou Larissa. Foi, respondeu ele. Confirmaram os cortes. Eu estou na lista. Fui desligado. Larissa sentiu um pequeno frio na barriga. Em outros tempos, talvez ela tivesse entrado em desespero, pensando nas contas, nas aparências. Mas, agora, depois de tudo que tinha vivido na fazenda, a reação foi diferente. Eu sinto muito, Rafael, disse, aproximando-se e segurando a mão dele. Mas, talvez isso seja uma porta que está se fechando para outra maior se abrir. Ele a olhou, surpreso com a calma. Você acha mesmo? Eu acho que Deus não faz nada por acaso, respondeu ela, com simplicidade. E a fazenda do seu pai está lá, precisando de você. Você viu o jeito que ele confia em você, o jeito que ele te chamou para perto. Rafael suspirou. Eu fico pensando nos vizinhos, na nossa vida aqui, nos costumes que a gente já tem. Larissa sorriu de leve. Vizinho nenhum vai pagar nossas contas, Rafael. E nenhum deles estava lá para ver quem é o seu pai de verdade. Se antes eu queria ficar aqui por causa do que os outros iriam falar, hoje eu quero escolher o que é melhor para nossa família, não para os olhos dos outros. Ele apertou a mão dela, emocionado. Você mudou mesmo, comentou. Eu precisei ver de perto o quanto eu estava errada, confessou. E eu não quero perder de novo a chance de fazer o certo. Depois de alguns dias de conversa, contas na ponta do lápis e muita oração, o casal tomou a decisão. Iriam se mudar para a fazenda por um tempo, pelo menos enquanto Rafael assumia de vez a administração com o pai.
A casa na cidade ficaria como base, para visitas, eventual retorno, ou para receber algum parente. Antes de se mudarem de vez, Sebastião e Lourdes vieram buscá-los. Quando chegaram ao prédio, houve um momento simbólico. Larissa desceu com a chave do carro na mão, olhou para o sedã prata, lembrou da cena antiga e respirou fundo. Seu Sebastião vinha caminhando devagar, chapéu na cabeça, uma camisa simples, a calça ainda com um pouco de poeira da estrada. O porteiro, que lembrava da primeira cena, olhou curioso. Larissa se aproximou do sogro com um sorriso sincero. Seu Sebastião, disse ela, falando um pouco mais alto de propósito, hoje o senhor vai sentar no banco da frente, do meu lado. Ele estranhou. Mas eu posso ir atrás. Não tem problema. Ela balançou a cabeça. Não. O senhor é parte da razão de eu estar mudando de vida. Vai aqui do meu lado, como merece. E, se o senhor estiver com poeira, eu não estou nem um pouco preocupada. O que suja mais um carro é orgulho, não a terra. O porteiro abriu um sorriso discreto. Alguns vizinhos que estavam por perto ouviram a frase e pareceram surpresos com o tom dela. Sebastião segurou o chapéu, emocionado. Assim eu até fico sem jeito, minha filha. Fique à vontade, respondeu Larissa. O carro é só um meio de transporte. O senhor é família. Eles entraram. Rafael foi atrás. Ao sair com o carro da garagem, Larissa sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Era como se, ao permitir que o sogro se sentasse ali, do lado dela, ela estivesse colocando também o respeito de volta no lugar certo. Na estrada em direção à fazenda, a poeira apareceu de novo, levantando nas laterais. Desta vez, Larissa não reclamou. Pelo contrário, abriu um pouco o vidro para sentir o cheiro do campo. Engraçado, comentou ela. Esse cheiro hoje me traz coisa boa. Antes eu só via sujeira. Sebastião sorriu. Quando a gente muda o olhar, até a poeira parece outro tipo de pó, disse ele. Chegando à fazenda, foram recebidos por Paula, que já estava com tudo organizado para a chegada deles. A casa principal ganharia um quarto fixo para o casal. Aos poucos, Rafael foi assumindo tarefas, reuniões com compradores, controle de estoque, planejamento de vacinação, acompanhamento de pasto. Larissa, por sua vez, descobriu que também podia ajudar. Aos poucos, começou a organizar papéis, criar planilhas simples, conversar com funcionários para entender necessidades. Descobriu histórias de gente simples, mas com um coração enorme. Um dia, ao ver um dos trabalhadores entrar na casa com as botas cheias de lama, ela se pegou sorrindo em vez de reclamar. Se quiser, eu pego um pano para o senhor limpar, disse, com gentileza. O homem respondeu, surpreso. Dona Larissa, não precisa. Eu mesmo limpo lá fora. Só vim avisar que chegou o caminhão da ração. Ela percebeu que, quando existe respeito, as pessoas, por si mesmas, tomam cuidado. Não é preciso humilhar ninguém para manter a casa em ordem. Algum tempo depois, numa visita à cidade, uma das antigas vizinhas de Larissa a encontrou no saguão do prédio. Menina, sumiu, hein? Comentou a vizinha. E esse homem simples aí, é o pai do Rafael, não é? Aquele que veio uma vez e você disse que tinha vergonha de andar com ele perto do pessoal? Larissa sentiu um pequeno aperto, lembrando das próprias palavras do passado. Mas, ao olhar para Sebastião, tão tranquilo ao lado dela, escolheu responder de outro jeito. É ele mesmo, disse, com orgulho. Meu sogro. Um dos homens mais trabalhadores que eu já conheci. E, se hoje nós temos tranquilidade, é muito por causa do que ele construiu. A vizinha ficou surpresa. Ouvi dizer que ele é dono de uma fazenda grande. Não é fazenda, corrigiu Larissa, com firmeza, mas gentil. É uma história inteira de luta. Mais importante do que o tamanho da terra é o tamanho do caráter. Sebastião ouviu, e os olhos dele brilharam. Não era o brilho de vaidade, mas de reconhecimento. Na volta para a fazenda, já dentro do carro, ele comentou. Se eu contasse para aquele rapaz que eu era, que andava a pé, com a roupa rasgada, que um dia ia ouvir minha nora me defendendo desse jeito, nem eu ia acreditar. Larissa sorriu. A vida dá voltas, né, seu Sebastião? Dá, minha filha. E, às vezes, a maior riqueza não é a fazenda, nem o gado, nem o dinheiro. É ver o coração da gente e da família mudando para melhor. Anos depois, quando a história daquela família era contada entre amigos, parentes e até vizinhos, o episódio do não entra no meu carro, seu imundo aparecia sempre. Não mais como motivo de vergonha eterna,
mas como lembrança de um ponto de virada. Larissa mesma, em muitas conversas, admitia: um dia eu tive um carro muito limpo e um coração sujo. Hoje eu vivo em um lugar cheio de poeira, mas meu coração aprendeu a valorizar o que realmente importa. E cada vez que Sebastião vinha para a cidade, ele fazia questão de repetir o ritual. Sentava no banco da frente, ao lado da nora, com as botas cheias de terra, e dizia, sorrindo: "E aí, minha filha, será que eu posso entrar no seu carro, mesmo assim?" E ela respondia, sem hesitar: "O senhor não só pode entrar, como é sempre o convidado de honra." Porque, no fim das contas, a maior reviravolta daquela história não foi a descoberta de uma fortuna escondida. Foi a descoberta de que nenhum bem material compensa uma palavra que fere. E que, quando o orgulho dá lugar ao respeito, até a poeira da estrada pode se transformar em símbolo de uma nova vida. Se você chegou até aqui, é sinal de que essa história tocou seu coração de alguma forma. Para eu saber quem realmente assistiu até o final, comenta aí a palavra respeito. Não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a história a alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal para não perder as próximas histórias cheias de reviravoltas e lições de vida. Até a próxima!